A paz a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu vim aqui gostaria de compartilhar convosco o meu testemunho que eu nunca fiz em português. Fiz em francês e nunca fiz em português. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na minha vida, de onde é que Ele me tirou da escuridão para a luz. Em primeiro lugar, agradeço a nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai cheio de misericórdia, cheio de amor. Pai, eu venho a Ti, te peço obrigado por mais uma oportunidade que me daste na vida, Pai. E eu deixo todos os meus amigos, irmãos, família, que vão assistir este testemunho, Pai. Toca o coração deles. Que este testemunho possa fortificar alguém que está passando a mesma situação que eu já passei. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, o meu testemunho é que tudo começou quando eu estava em Angola. Naquele tempo eu jogava bola, né? Jogava bola e ao mesmo tempo fui com amigos, tinha entre 14 e 15 anos, fui com amigos, fomos ver quimbandeiros, né? Era para melhorar o nosso futebol, o meu futebol. E depois fui ver um outro, era para conquistar uma moça lá em Angola. E eu não sabia as consequências, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre teve medo de pegar feitiço. Então, é que ali um dia eu fiquei doente em Angola. Tive, acho que é malária ou tifoide, uma coisa dessas. E depois dali o meu pai nos mandam aqui na Europa, né? Quando a gente viemos aqui na Europa, eu vivi na Holanda. E como eu estava na Holanda, e muitos sabem minha vida da Holanda, é que eu vim na Europa com a idade de 16 anos, né? E ali comecei a jogar bola. E num momento a outro, comecei muito a amar o dinheiro. Então caí na droga, isso quer dizer no álcool, cocaína, marihuana. E muitas das vezes eu ia preso, saía, e a minha vida já não avançava mais. Tentava mudar de vida, mas já não conseguia mais sair da vida da droga que eu estava. E comecei a me fazer a prostituição, dormia com mulheres por dinheiro, já não tinha mais aquele amor das pessoas. Porque de tanto você fazer mal nas pessoas e o bom coração que a pessoa tem, aquilo fica a se fechar, a se fechar, né? E é que ali, eu me lembro na última prisão que eu fiz, eu estava em Rotterdam, e naquele momento a polícia na Holanda me falaram que vamos voltar em Angola. Quando vim aqui na Europa, né, mudei de nome, fiz o pedido de asilo. Então mudei de nome. E ali eles falaram que vamos voltar em Angola. E como a minha família toda estamos aqui, eu não quis voltar. O que acontece é que o dia que tinha que mandar em Angola, eu chamei um amigo lá na cadeia. Eu lhe disse, me dá o teu isqueiro. Me fechei na minha célula, hein? Eu quis meter fogo na célula para me matar, para me suicidar. E vocês vejam como é que Deus é tão misericórdia conosco. No momento que eu tentava acender o isqueiro, aquilo não acendia. E depois eu vi, me chamaram na porta, Cláudio, precisamos de ti, vem até aqui. E quando eu fui lá ver, me falaram que você hoje estás livre. Eu não entendia tudo isso, porque eu ainda estava mesmo no mundo, estava mesmo no pecado. E quando eu saí da Holanda, e eu decidi sair da Holanda para poder vir aqui na França. E nesse momento ali, tudo dava errado na minha vida. Eu roubava, não conseguia abandonar o mal.
Foi tipo, estava condenado a viver no mal. E eu quando saio da Holanda, venho aqui na França, e quando cheguei aqui na França, tudo que eu estava a fazer sempre dava mal. E aqui, cheguei na França, aqui também problemas com a polícia, fui preso, depois saí mais daqui da Holanda, daqui da França, desculpa, e voltei na Bélgica, fui na Bélgica, e na Bélgica quando cheguei na estação da Bélgica, em Gare de Midi, a polícia me pede as minhas cartas de identidade, eu não tinha carta de identidade, naquele tempo não tinha nenhum papel, e eu lhes disse, me chutaram da França, naquele tempo ainda era jovem, né? E eles me falaram, podemos te ajudar, mas não dá papel papel para você viver aqui na Bélgica. Eu disse que sim, não foi mal, me ajudam, me arranjaram uma escola, comecei a fazer uma formação da cozinha. E depois de um ano e meio, quase 2 anos, a formação era de 2 anos, e ali é que a polícia europeia, né, da França, que ligam lá, falam que não tem que me voltar aqui na França. E quando eu voltei aqui na França de novo, mudei de novo de nome, e é ali que eu recebi o meu papel aqui na França. E um dia eu estava a andar, quando eu andava, eu senti como se me meteram uma agulha no nas minhas costelas esquerda. E eu fui ver um médico. Fiz a rádio, muitos controles, né? Mas os médicos nunca viram nada que eu tinha. E durante 5 anos eu sofria, já não comia, já não dormia, porque tinha tanta dor. Comecei a viver com morfina. E ali que os médicos começaram a falar que não, que é na minha cabeça, estou a ficar maluco. Eu disse que não. Estou a perder peso, já não como, nem consigo dormir, sempre vou nas urgências. E dia 12 eu estava sempre a viver com morfina. E você está a falar que é na minha cabeça? Não. Sempre continuei sempre a lutar. Eu não conseguia andar. Chorava todos os dias, irmão. Foi o momento mais difícil da minha vida que eu passei. E nesse momento ali, todo mundo te abandona. Porque eu pensava que eu tinha amigos. Porque bebíamos junto, íamos na discoteca junto, conquistávamos mulher junto, fazíamos todo o mal junto. E eu pensava que eram meus amigos. Mas quando eu fiquei doente, ali que as pessoas começaram a falar que o Cláudio apanhou sida, porque o Cláudio gostava muito de mulher. Até ligavam na casa da mãe da minha filha, a falar que vives com um homem que tem sida, todo esse tipo de coisa. Mas que Deus perdoe todos os meus conhecidos que eu conheci. E me lembro que um dia eu vou no hospital militar. Ali fiz um controle. Os médicos viram que eu tinha uma massa dentro da minha barriga, mas não sabiam o que aquilo era. Então me mandaram fazer uma biopsia. E quando eu fiz a biopsia, ali que eles vieram ver que é um câncer maligno raro. E eu lhes disse, qual é o remédio que eu posso ter? Me falaram que não estão no remédio. A única solução de fazer é uma intervenção. Quer dizer, uma operação. Mas eu tinha 20% de vida. Eu disse, vamos fazer. Se é meu dia de morrer, eu vou. Mas se eu vou viver, eu vou viver. E depois de 2 meses, eles me ligaram, me falaram que nós também não podemos fazer nada para ti. Porque 20% é muito pouco. Não tens nenhuma cura. Mas vamos tentar te mandar na Alemanha. Mandar a mulher na Alemanha, nos alemãos. Os alemães já falaram que nós também não podemos fazer nada para ele. A vida dele acabou. Eu fui condenado. E comecei a ouvir a voz do diabo que me falava, se mata, porque a tua vida acabou. Eu disse, se o nosso Deus é nosso Pai, nunca vai me mandar se matar. E eu decidi ir à busca do Senhor na profundeza. Não era fácil, meus irmãos. Não era fácil. Continuei a lutar com a força que nosso Deus me dava. Eu me lembro que um dia roubei dinheiro nos amigos. E eu fui na discoteca.
Fui viver no hotel, começaram a me seguir, era para me matar. Fui viver no hotel, e nosso hotel numa sexta-feira foi numa discoteca. Naquela discoteca, comprei garrafa de champanhe, comecei a beber, estava com amigos, e de repente vejo duas moças, uma preta e uma branca. E eu lhes chamo, elas vieram na minha mesa, assentamos ali. E depois também tinha um monstro da discoteca, um francês, que as pessoas tinham lhe roubado dinheiro porque ele falava que ele tinha muito dinheiro. E nesse momento ali, eu lhe chamei, lhe meti na minha mesa. E de manhã lá para as 7, quando a discoteca acaba, nós fomos no motel onde eu estava. E a minha amiga, a que eu conheci já na discoteca, a Tatiana, a preta, ela me disse: Cláudio, você me salvaste a minha vida. Eu disse: como assim salvar a tua vida? Ela disse: quando você me chamou na discoteca, eu vi que a tua cara brilhava como um anjo. Eu disse: eu não entendia tudo isso aqui. Eu só vim entender aquilo quando eu dei a minha vida a Deus. Agradeço a Deus pela salvação da Tatiana. Aquela moça, eu quando entrei no hospital, comecei a fazer radioterapia, perdi contato com ela. E o dia que eu tinha que sair do hospital, alguém me liga no meu telefone, ela me fala que é Tatiana. Disse: Tatiana? Disse: oh, como é tudo bem? Disse: tudo bem, Cláudio. Começamos a conversar, ela me disse que não, que eu ligava nos teus amigos, teus primos, me falavam que não, que você és um bandido, você tem mulher daqui à esquerda, à direita. E ela disse que não, eu só questiono porque você é meu amigo, você não estás comigo. E ali que, quando eu saí do hospital, ela um dia me liga e me disse: Cláudio, eu sei que não tens dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, não trabalhava, não tinha nada. Ela me mandou 1.000 euros na minha conta. E até dia 2 perdi contato com ela. Mas eu sei que o nosso Deus, Ele é bom, é misericórdia de Deus. Vai fazer um dia eu me encontrar com Ele. E depois dali, quando acabei a minha radioterapia no hospital, eu fui na Bélgica para começar a rezar. Comecei a ir numa igreja, eu rezava. Tinha deixado de beber. E como eu estava na Bélgica, então, como ainda tinha aquele amigo, família, naquele meio de ambiente, eu caí de novo na mesma vida que eu levava antes. Foi 2 vezes mais pior. Como a Bíblia fala que quando o demônio sai no corpo de um homem, ele vai nos lados, nos sítios secos. E quando ele volta para ver se a casa está arrumada ou não, ele quando vê que a casa está arrumada, ele vem com 7 demônios mais fortes do que ele. Aquilo que me aconteceu e o meu estado estava muito crítico. Eu quando voltei aqui na França aqui, fui fazer um controle nos médicos. Eles viram que o câncer foi em todo o sítio, foi nos ossos, todo o sítio. Entendi que a minha vida acabou. Mas mesmo assim, eu não conseguia mudar de vida. Não conseguia sair das drogas. Continuei a mesma vida. E é que um dia, numa visão, eu estava a conversar com uma moça muçulmana na minha cidade. Quando conversávamos na visão, ali que eu vejo que o mundo está a ficar escuro. E eu via que as pessoas desciam do céu, como se guerra começou. E eu comecei a fugir para me esconder da minha casa. Quando eu fugia, olhei na minha mão esquerda, me meteram um sinal aqui na mão, um sinal como de fogo. E quando eu chego na minha casa, eu vejo que tinha pessoas vestidas de branco. Ali eu ouvi uma voz que me disse: você vai no inferno. Quando acordei, assustei. Eu disse: as coisas aqui estão sérias. Comecei a ligar os pastores para saber como é que eu posso me arrepender. Ninguém conseguia me ajudar. E um dia, eu comecei a quimioterapia.
Fiz a quimioterapia durante 6 meses. Faz 3 anos que eu fiz a quimioterapia. E me fizeram uma operação da coluna. 2 horas de operação. Era uma operação em risco de vida. Mas Jesus estava comigo. E um dia no meu quarto aqui, eu fiz o meu arrependimento. Comecei a me arrepender. Tinha uma presença no meu quarto. Tinha a presença do Senhor. A glória de Deus estava aqui no meu quarto. Eu comecei a me arrepender. Eu chorava amargamente. Fiquei de joelho, nem conseguia levantar de joelho. Fiz o meu arrependimento. Além que a dor que eu tinha dentro do meu coração, aquilo saiu. Como a Bíblia nos fala, vem a mim vocês que têm cargas, né? Vocês que estão, não sei como se fala em português, esses que têm problemas, que vêm em mim, que Jesus pede, né? E eu fui a Pai e fiz o meu arrependimento, e é ali que o nosso Deus me perdoou. Me perdoou, e quando eu dormi eu não sabia como sair do mundo das trevas para a luz. Serás combatido espiritualmente. E eu comecei a ver, eu comecei a sentir presença do meu quarto de pessoas que iam me fazer mal. Lá para estudar eu não conseguia acordar. Lutava na minha cama. Depois o Espírito Santo me dá força, eu acordei, disse em nome de Jesus, acordei. Quando acordei, ali que o nosso Deus me leva no livro de Salmos 91. Comecei a meditar aquilo. Ali que entendi que Deus me disse para não ficar com medo, que Ele está comigo. E eu fiz uma oração. Eu disse: Deus Pai, eu sei que estás a combater para mim, mas eu não tenho aqueles olhos espirituais. Me abre os olhos para ver quem está a me combater. Eu quando dormi eu tive uma visão. Na visão tinha muitas moças, homens, que iam fazer mal. Mas eu estava acompanhado com pessoas. Quando a mata falava em nome de Jesus, eles queimavam, ficavam em cinza. Durante muito tempo, quase um mês de libertação, Jesus é que me libertou. As pessoas começaram a me falar: vai ver pastores, vão ajudar para ti. Eu disse: não. O Deus que me se apresentou em mim, o Jesus que se apresentou em mim, Ele é poderoso. Eu confio a Deus e nosso Pai me libertou de todo o mal. E um dia, eu me encontro com o meu irmão numa cidade, andávamos. Quando estávamos a andar, quando eu vi para trás, tinha pessoas tudo vestidas de preto. E ali eu tive medo, começamos a correr, eu e ele. E eu quando olhei na minha mão direita, eu não tinha o corpo do corpo humano normal. Eu estava transformado. Fiquei com a corpo de bronze na minha mão. E ali, disse no meu irmão: não fica com medo, Deus está conosco. Eu vou logo com ele de um lado ao outro. E depois eu vejo uma senhora à frente, ele disse: se esconde, porque o anticristo está aqui. O anticristo está aqui na terra. A informação que eu tive é, como Jesus fala que no céu não haverá casamento. Vamos viver como os anjos, né? O corpo glorioso que vamos ter vai ser em corpo de bronze. E ali, irmãos e irmãs, quando eu olho para trás, na forma de nuvem, tinha uma forma de cara e uma mão assim direita à frente. E tinha anjos ao lado daquela cara ali. Eram enormes esses anjos, eu vi nos meus olhos. E ali é que eu ouvi uma voz tão poderosa que saiu de todo o sítio. A voz do Senhor me disse: vai às igrejas, prega o arrependimento, desde o princípio da Bíblia até o fim. Eu não conhecia muito a Bíblia. Eu fui conduzido pelo Espírito Santo, abri conta no YouTube, comecei nas igrejas, falar do arrependimento. E depois de tempo eu fui batizar. E um dia, ali que o nosso Deus, quando Ele me escolheu, eu me encontrei na Bélgica, em Avex. Eu andava na visão. E ali, ouvi a mesma voz do Senhor, que saía de todo o sítio. Quando olhei na minha frente, tinha uma luz tão forte. E a voz do Senhor, Ele falava: te escolhi, és o meu filho, sou teu Deus, teu Pai.
E depois vi a água, eu caí de joelho, vi a água, uma pressão ali, ficou daquele onde eu estava, ficou cheia d'água. E depois eu acordei. E a mensagem que o Senhor me deu para essa geração aqui, eu me encontrei no deserto. No deserto, eu estava por cima de uma mesa com alguém ao lado de mim. E tinha muita gente sentada por baixo, no chão. E ali é que eu vi muitos anjos que viam, anjos de fogo, serafins, anjos de fogo. Eles vinham, mas à frente deles estava escrito em muitas línguas. Eu vi que estava escrito em inglês: The Kingdom is back. Isso quer dizer, o reino de Deus está de volta. E quando os anjos passavam, eu peguei na perna do anjo, e ele veio, me olhou, e eu comecei a brilhar de cabeça até os pés. Fiquei tudo em fogo. E a pessoa que estava do meu lado começou a queimar o cabelo dele. E eu gritava nas pessoas: vem me buscar. Mas ninguém podia vir buscar. E naquele momento, o Espírito do Senhor me tira dali, me leva no outro sítio, mesmo no deserto sempre. Encontrou uma flor branca. E na terra, no chão tinha uma forma de chips branca. E eu comecei a comer aquilo. E eu tinha um saco transparente. Aquele saco lhe enchia com aquela comida ali. E ali que o Espírito Santo me leva na Bíblia, na época do Moisés, quando Moisés saiu do êxito com os nossos antepassados, Deus, nosso Pai, lhes deu laman, o pão que caiu do céu. Maná, acho que é maná em português, né? Em francês é laman. E é aquele pão que eu comi. E depois dali, o nosso Senhor, o Espírito de Deus, me tira de novo dali, me leva no outro sítio no deserto. Quando eu cheguei no deserto ali, tinha muita gente sentada no chão. E o Senhor falava numa língua. Aquela língua só eu que entendia aquela língua ali. Ele me disse: vai falar nessa geração aqui, para não fazerem como nossos antepassados fizeram no deserto. Durante 40 anos, se revoltaram contra Deus e não entraram na terra prometida. Todos eles morreram no deserto. Essa é a mensagem que Deus me deu para essa geração aqui. E a mensagem que eu tenho do arrebatamento, eu me encontrei numa cidade. Eu andava com pessoas e de repente vi que 2 anjos que desceram do céu com roupa branca de linha, brilhava muito. E eu disse às pessoas: baixam, nós baixamos. Quando nós abaixamos, ali que os anjos me falaram: olha no outro sítio. E quando viramos do outro lado, nós começamos a subir para o céu. Eu quis ver como é que as pessoas subiam do céu, mas ninguém tinha nada que lhes pegava. Eu quando vi por baixo das minhas pernas, eu vi que tinha uma mão que me fazia subir. Desculpa. E quando eu levantei os olhos para o céu, eu vi que caía fogo do céu, que destruía tudo aqui na terra. E depois dali, o Senhor me volta de novo aqui na mesma cidade onde eu estava. Quando cheguei na mesma cidade, eu disse que vou ver as casas que estão destruídas, ainda tem pessoas que estão vivas ali. Quando eu fui nessas casas aqui, encontrei o meu irmão e um amigo que eu conheço. E naquele momento ali, eu vi que o outro amigo ele tinha uma faca na mão e o meu irmão chorava, né? Entendi que aquele amigo lhe meteu com a faca. E eu lhe disse: não chora, porque o nosso Deus me deu o poder de qualquer pessoas meter a mão onde ele estava, onde ele sangrava, ficou curado em nome de Jesus. E eu lhes falava: vem ver como é que o mundo está. Se arrependem. Primeira vez na minha vida que eu vi anjos pretos. Estavam me seguindo para me fazer mal. Mas nosso Deus estava comigo. Me tirou dali, me levou no mar. E eu quando cheguei no mar, eu tinha uma trompeta em ouro. Eu lutava com pessoas que saíam debaixo do mar. Eu não lhes via. Como vocês sabem que tenho muita coisa para vos falar, irmãos e irmãos. Esse é o meu testemunho e gostaria de compartilhar com vocês. Tem muita coisa a falar do meu testemunho, mas eu acho que com a graça de Deus Pai, para vocês todos que ainda estão
nesse caminho, que sabem que estão no pecado. Porque a Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, nosso Pai, é viver com Ele para sempre, acreditando no Senhor Jesus Cristo e Salvador. O tempo que estamos a viver, irmãos e irmãos, já não é tempo de estar na ignorância. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E essa palavra que me salvou, Jesus que me curou de câncer, Jesus que me deu a vida, Deus que me escolheu para falar do arrependimento, Ele está na porta. Jesus está voltando, irmãos e irmãos. Voltam na casa do Pai. Há ainda a solução para a vossa vida. Não deixa que as coisas fiquem tarde. Porque o dia que Jesus vir, ninguém sabe. Nem a hora, nem o dia. Mas Ele está na porta. Que Deus vos abençoe. Que nosso Pai vos dá paz. Que essa mensagem, eu sei que no mundo inteiro tem pessoas que ainda estão em tipo de problema que eu passei, que não conseguem sair, mas há uma solução. A solução é só Jesus Cristo, que consegue te libertar das drogas, da prostituição, do álcool, do dinheiro, do vício. Só Jesus, mais ninguém. Confie em vossa vida em Jesus. Dá a vossa vida nele. Põe a vossa fé nele. Vocês vão viver e vão ter a vida eterna com Deus, nosso Pai, para sempre. Que Deus vos abençoe. A paz a todos.